crescimento profissional, o sucesso profissional não tem receita de bolo. E o C-Level, uma cadeira executiva, o CEO, o conselho não é nunca uma linha de chegada. Eu acho que a gente tem que sempre tirar fotografias constantes da nossa carreira, ver onde a gente está posicionado, o que a gente está fazendo, quais são as atividades e para onde a gente quer ir. O mercado hoje está muito competitivo, então tem muitas pessoas qualificadas e acaba se destacando aquele grupo de pessoas que colocou a carreira em primeiro lugar e que colocou, sim, esse ponto como prioridade para se desenvolver e ganhar a competição. Assim como a vida, o crescimento profissional, o sucesso profissional não tem receita de bolo. Então não tem um ponto que une todos aqueles executivos que chegaram no C-Level ou que são CEOs hoje. Alguns elementos, sim, a gente consegue ver padrões. São pessoas que se dedicaram muito a essas carreiras, são pessoas que em algum momento tiveram que abrir mão de coisas que gostavam de fazer, se dedicaram e viram que aquilo era importante. São pessoas organizadas, geralmente, que tomam decisões e fazem movimentações coerentes. A gente tem alguns perfis, por exemplo, de executivos que ficaram a vida inteira na mesma empresa e que se desenvolveram porque foram pegando novos projetos e foram crescendo profissionalmente. E tem executivos que fizeram movimentações ao longo de X anos e que também têm o mesmo valor e o mesmo repertório, né? Então, o que eu vejo mais são pessoas que têm entregas consistentes ao longo de muitos anos, que sim dedicaram e que priorizaram as suas carreiras. O mercado hoje está muito competitivo, então tem muitas pessoas qualificadas e acaba se destacando aquele grupo de pessoas que colocou a carreira em primeiro lugar e que colocou, sim, esse ponto como prioridade para se desenvolver e ganhar a competição, porque são competições, né? As cadeiras, quanto mais altas elas são dentro das organizações, menor é o número, né? Então eu vou ter lá 1000 analistas, 60 coordenadores, 20 gerentes, 5 diretores, né? Então essas cadeiras elas vão afunilando. São competições para ver quem vai assumi-las. Então quem assume geralmente são essas pessoas comprometidas, com entregas claras, com ciclos consistentes e que estão preparadas para entregar resultado em posições mais estratégicas. Até o nível de um C-Level, uma diretoria executiva, a gente ainda está olhando para questões muito mais técnicas. Então, são cadeiras que elas têm uma área de negócio específica. Eu posso crescer muito tendo conhecimento sobre a cadeira financeira. Então, eu posso chegar até o nível de diretor financeiro ou CFO, olhando para o meu cercado, vamos dizer assim, né? Para a minha área específica de atuação. Claro que eu vou ter interação com outras áreas, eu vou ter que ter um senso de time e entender o negócio como um todo, mas a exigência maior ainda é dentro daquele guarda-chuva, daquela posição que eu entrego, né? A cadeira de CEO ela é a cadeira mais complexa que tem na organização, porque muitas vezes quando a pessoa assume essa posição, ele começa a ter liderança direta sobre áreas que ele não domina tecnicamente. Então ele não foi desenvolvido ao longo de muitos anos nessa posição. Então o ponto principal que eu sempre trago é qual que é o desafio daquela organização naquele momento. É um desafio mais financeiro? Eu posso buscar alguém que não domine finanças? Não, eu não posso. É um desafio mais comercial? Eu não posso buscar alguém que não tenha visão de negócio comercial. Então depende muito do que é a demanda daquele momento, mas a situação de pular de uma cadeira de C-Level especialista para um CEO, ela tem muito mais a ver com integração de áreas e com visão estratégica do negócio como um todo, do que o que levou aquele executivo até uma cadeira de C-Level na sua área de atuação. Eu acho que a gente tem que sempre tirar fotografias constantes da nossa carreira, ver onde a gente está posicionado, o que a gente está fazendo, quais são as atividades e para onde a gente quer ir. Bom, eu sei para onde eu quero ir, existe esse espaço ou não existe esse espaço? Vai existir esse espaço ou não? Também não adianta eu ficar batendo, né, numa tecla que eu não vou ter oportunidade. Esses dias eu estava conversando com um diretor executivo de uma empresa familiar que claramente o próximo CEO é o filho do dono. Essa pessoa não vai ter espaço. Ele não vai ter essa cadeira. Então, se ele quiser assumir uma cadeira de CEO mesmo, ele vai ter que buscar em outra organização. Como que eu faço isso? Começo a ativar networking, começo a participar de processos, de alguma forma, trabalho isso com o mercado, vou buscando essa oportunidade de fora porque ali dentro eu não vou ter. E aí não adianta eu ficar reclamando a minha vida inteira que eu não cheguei a CEO porque é o filho do dono que estava sendo preparado. Sim, isso está posto, a empresa familiar, ela trabalha dessa forma, né? E se isso está claro, está combinado, não vai mudar.
Não adianta a gente ficar insistindo. Então, buscar esses caminhos também é responsabilidade nossa, enquanto executivos, enquanto profissionais, para não estagnar e não ficar depois botando a culpa em alguma coisa externa, onde a gente poderia ou já sabia que aquela oportunidade não ia vir. O mais importante de tudo que a gente está falando, para mim, é que o C-Level, uma cadeira executiva, o CEO, o conselho não é nunca uma linha de chegada. As pessoas que olham para esses cargos como linha de chegada geralmente não alcançam esses cargos. Os cargos que nós ocupamos ao longo da nossa carreira são parte da jornada de desenvolvimento que é constante e que não termina quando a gente assume uma cadeira de CEO ou de diretoria. Essa série é sobre progressão de carreira até o C-Level, é a minha favorita aqui do canal, gosto muito de falar sobre esse tema. Tenho sempre abordado isso nas entrevistas e ouvi muitas histórias já sobre esse caminho. Então se inscreve no canal, manda para algum amigo que possa se interessar também pelo conteúdo e não deixe de fazer alguma pergunta que a gente possa abordar no próximo episódio.